Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de História, pós-graduado em Ensino de História, e vim aqui a convite de um amigo, sobrinho e ex-aluno, Pedro Bittencourt, falar um pouquinho sobre uma ordem muito conhecida, né? Conhecida hoje como os Templários, mas que na época da sua fundação era conhecido como os pobres soldados ou cavaleiros de Cristo, pobres soldados de Cristo do monte do Templo de Salomão, conhecido mais como os Templários. Para a gente falar um pouco sobre os Templários, antes eu preciso dizer que esse assunto ele é muito vasto. Então eu espero que esse vídeo sirva para despertar a curiosidade de vocês, e quem quiser saber mais sobre esta ordem que desperta tanta fantasia, tantas lendas até hoje, se tem muitas lendas falando sobre os Templários, que tenha curiosidade e que procure pesquisar, porque eu não tenho a pretensão, nesse vídeo de poucos minutos, né, ele abranja toda a história, a enorme história dos Templários, certo? Para a gente falar sobre os Templários, nós temos que recuar um pouquinho no tempo e dizer primeiro da fundação do Templo de Salomão lá em Jerusalém. E o que era o Templo de Salomão? Foi o primeiro templo dedicado a Deus, né, da religião monoteísta, né, os judeus. Salomão diz que recebeu o aviso de Deus com as medidas para fazer o Templo de Salomão. E aí ele fez o primeiro templo do Senhor, onde iria abrigar as relíquias do Senhor. Então esse primeiro templo, ele foi destruído por Nabucodonosor, rei dos persas, né? E depois, uma segunda vez, foi reconstruído por Herodes e novamente destruído, dessa vez pelo general Tito, do Império Romano, do Ocidente. Então, ficou esse templo sobre ruínas, e ali em Jerusalém, a Jerusalém e a Terra Santa a Jerusalém é uma cidade que ela é sagrada para as três grandes religiões monoteístas: para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Então, para os judeus também, ele é uma cidade sagrada, porque foi onde Abraão, a pedido de Deus, né, iria sacrificar seu filho Isaque. Então, ali no monte, onde é por isso que é sagrada para os judeus também, além da construção do templo. Para os cristãos, é claro que é sagrada, porque é ali onde Jesus Cristo foi crucificado, e depois ressuscitou, e depois foi sepultado, né? Por isso que onde tem a igreja também do Santo Sepulcro. E para os muçulmanos, eles acreditam também que foi lá do Monte do Templo, onde hoje é a igreja, a mesquita de Al-Aqsa, onde Maomé ascendeu aos céus. Então, a Jerusalém era uma cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas. Ocorre que, quando os muçulmanos tomaram a Terra Santa, os islâmicos, né, o mundo islâmico tomou a Terra Santa, alguns cristãos ficaram proibidos de visitar os lugares santos, fazer a peregrinação aos lugares santos. Então o Papa Urbano II, ele resolveu convocar uma cruzada para retomar as terras de Jerusalém. Então a cruzada, ele reuniu todos os nobres europeus cristãos naquela época. É bom a gente enfatizar que a igreja tinha uma homogeneidade muito grande, ela mandava praticamente em todo o mundo europeu, junto com as monarquias e com os nobres. Então ele convocou essa cruzada para retomar as terras de Jerusalém, as terras santas, né, dos muçulmanos. E convocou a primeira cruzada em 1095, ele pediu. 1096 começou a primeira cruzada. Então muitos nobres saíram com a população europeia e foram retomar a Terra Santa. E muitos nobres, cavaleiros, foram nessa cruzada.
e lá lutaram, retomaram a primeira cruzada, foi realmente vitoriosa, retomaram a Terra Santa, mas isso foi em 1099, né? Terminou a primeira cruzada. Em 1019, na verdade, 1099 terminou a primeira cruzada. Então, dois nobres, com mais 7 companheiros, Hugo de Paynes e Godofredo de Bouillon, se eu não me engano, eles foram e pediram ao rei Balduíno que queriam ficar ali para proteger os peregrinos que viessem da Europa para fazer a peregrinação na cidade santa de Jerusalém. E Balduíno doou um lugar, aceitou, né, esse oferecimento deles para a proteção dos peregrinos, e o lugar que deu para eles ficarem foi nos escombros, nas ruínas do antigo templo de Salomão. Lá tinha uma mesquita, mesquita de Al-Aqsa, que ele tinha feito o palácio, e esses cavaleiros, esses monges, resolveram ficar ali, foram autorizados a ficar ali, nas ruínas onde era o chamado Monte do Templo. Uma coisa engraçada que suscita muitas lendas é que esses cavaleiros só vieram aparecer depois de 9 anos, depois que eram instalados. Aí tem muitas lendas, dizem que eles estavam escavando as ruínas para procurar relíquias, e aí dizem que eles encontraram o Santo Graal, outros dizem que encontraram o Santo Sudário, né? O Graal seria a taça onde Jesus Cristo tomou o vinho na última ceia e onde teria nessa taça também o sangue de Jesus. E o Santo Sudário seria o manto dado por Zé de Arimateia, que cobriu Jesus, o corpo de Jesus, e ficava uma fotografia praticamente com o sangue de Jesus, né? Então dava para ver os traços fisionômicos de Jesus. Entre outras coisas, falavam-se também que eles tinham encontrado a Arca da Aliança e tudo mais. O fato é que depois de 9 anos, eles vão para o Papa da época e diz: olha, nós queremos fundar uma ordem, né? Queremos que o Vaticano reconheça essa ordem, e o nome da ordem é esse: Pobres Cavaleiros do Cristo do Monte do Templo de Salomão, ou os Templários, ou os Cavaleiros Templários, ou simplesmente o Templo. E aí começa uma odisseia de Hugo de Paynes, ou Hugo de Payens, aqueles reinos cristãos, pedindo colaboração para os templários, o apoio para os templários, até que Bernardo de Clarival, o futuro São Bernardo, faz as regras desses cavaleiros, e eles começam a ter um prestígio muito grande. Primeiro, quem só podia ingressar na ordem, depois desses 9 cavaleiros que fundaram a ordem, só nobres. Só nobres é que podia participar. Depois, eles abriram para outras pessoas, mas essas pessoas, esses outros, se não fosse nobre, não podia ser guerreiro, podia ser participar da ordem, mas com outras obrigações que não a de guerreiro. Esses outros que não seriam nobres podiam participar como monges, mas cozinheiro da ordem, fazendo outras coisas, mas não como guerreiros mesmo. Podiam ser os chamados sargentos que levavam as armas e tudo mais. E por que durante as cruzadas, as cruzadas teve tanto apoio? Porque a igreja naquela época, como nós dissemos anteriormente, ela tinha uma hegemonia muito grande, ela tinha uma credibilidade muito grande. Nós temos que ver que nós estamos diante da Idade Média, então quase que 99% da população era analfabeta. Então o que eles acreditavam era tudo o que a igreja dizia, a igreja cristã na época dizia, era o que eles acreditavam. Então a igreja prometia que aquele que fosse tinha seus pecados perdoados, as dívidas que eles tivessem ia ter a moratória, ou seja, não pagaria as dívidas. Quem fosse para as cruzadas, o patrimônio ia ser resguardado, guardado pela igreja, o patrimônio e a família, ou seja, ninguém ia mexer no patrimônio.
Então, com essas promessas, a igreja conseguiu que muitos daqueles que queriam participar fossem mais tranquilos. E aí eles foram, deixaram famílias, riquezas, alguns, né? Outros em busca de riqueza, porque também tinha-se a promessa de ficar com os despojos de guerra, aquilo que eles pudessem arregimentar nos combates eram deles. E a gente sabe que a Europa estava passando por dificuldade financeira, então essa cruzada foi muito boa também. Por isso que se diz que ela teve motivos, além de religiosos, motivos também comerciais, né? Então o comércio depois ficou muito intenso, o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Muitas coisas vieram da cruzada, muita coisa boa. Aconteceram muitas coisas ruins, mas também muitas coisas boas. Os cruzados fizeram coisas absurdas em nome de Deus. Infelizmente, eles massacraram os judeus, massacraram muçulmanos, homens, mulheres e crianças. Um absurdo. Mas, enfim, os cruzados, os templários, eles conseguiram ter uma hegemonia muito grande, ficar cada vez mais forte. Primeiro, porque eram monges, eles eram nobres, treinados para o combate. Eles vinham de vários combates. Então, eles eram muito preparados. Os templários, se a gente fosse fazer uma comparação grosseira, hoje seria como se fosse a tropa de elite das polícias, como o BOP do Rio de Janeiro, ou então as forças especiais americanas. Era o suprassumo dos guerreiros medievais naquela época. Eles combatiam sempre vestido numa cota de malha, que era tipo uma malha trançada, que diferente da armadura. Isso lhe dava tranquilidade e mais leveza nos combates, né? Um elmo para proteger, que era um capacete. E aí, depois de algum tempo, eles vieram a usar um manto branco com a cruz vermelha, a cruz templária, estampada na frente. E todo o seu arsenal, como o escudo, por exemplo, que eles usavam, também tinha um escudo templário, uma cruz templária. E aí a gente hoje tem a visão daquele manto branco com a cruz vermelha. Mas os templários, depois de algum tempo, eles adotaram não só o manto branco, tinha também o manto marrom e o manto preto com uma cruz. Então, a cada grau que você galgava, você usava um certo tipo de manto. Então eram soldados, monges preparados para a guerra a qualquer momento. Eles faziam um juramento, né, que eu não vou repetir aqui, mas eles tinham um juramento e eles tinham alguns costumes muito importantes, né, para eles. Primeiro, ao nascer do sol, eles ficavam de joelhos, colocavam o joelho direito na terra, levantavam o joelho esquerdo um pouco, enfiava a espada no chão, colocava assim a testa na espada e esperava o amanhecer, porque era a hora do encontro entre o céu e a terra, ou seja, o espiritual e o carnal. Era o momento das orações que ele fazia, geralmente quando eles pediam também a proteção de Deus, eles faziam nessa posição, mesmo em campo de batalha, quando estavam em batalha. Os soldados, para vocês terem uma ideia, para evitar muita coisa, o soldado templário, o guerreiro templário, como eles gostavam de dizer, eles dormiam vestidos, inclusive de botas e cintos, não é? Preparados para sair a qualquer momento. O alojamento também era iluminado do pôr do sol até amanhã do dia seguinte. Nenhum podia dormir com o outro. O símbolo do templário era 2 cavaleiros em um só cavalo, para que significava a pobreza, né? Porque o templário, quando ele iniciava na ordem, além do juramento formal que ele fazia, ele também fazia um juramento de pobreza, de obediência e de castidade. Para você ter uma ideia, eles levavam tão a sério isso que, se por acaso um templário fosse morto, em combate que seja, e quando do sepultamento fosse encontrado qualquer objeto de valor com ele, dinheiro, moeda, alguma coisa, ele não era sepultado em terreno sagrado. Então, eles levavam isso muito a sério,
mesmo. Os templários eles tinham uma obediência muito grande. Eles conseguiram uma série de privilégios. Entre os privilégios, eles só deviam satisfação ao Papa. A única ordem religiosa das muitas que tinham os cavaleiros teutônicos, os hospitalários e tudo mais, todos eles deviam obediência a uma hierarquia. Os templários não. Depois do mestre do templo, ou grão-mestre, esse grão-mestre só devia obediência ao Papa. Eles tinham sua autonomia financeira, suas leis, suas ordens. As ordens dele as regras dele foram escritas por Bernardo de Claraval, que era um frade que depois veio a ser o São Bernardo. E essas regras eram muito rígidas. Primeiro 76 artigos, depois chegou-se a 600 e tantos artigos, porque a ordem foi crescendo. Os templários, no seu auge, para vocês terem uma ideia, eles tinham cerca de 20 mil guerreiros. Aliás, 20 mil pessoas, né, fazendo parte. Porque nesse tinha guerreiros, tinham soldados, tinham cozinheiros, tinham monges. Então, eles eram muito fortes. E como foi que eles se fortaleceram? A história dos templários é muito rica, mas eles enriqueceram principalmente, aí vem muitas lendas, que eles encontraram muita coisa lá nas ruínas do Templo de Salomão, mas na verdade os templários, o que a história nos diz é que os templários enriqueceram por conta das doações que eles recebiam. Depois, para você entrar na ordem dos templários, era um privilégio. Então, quando você era aceito, poxa, era uma coisa séria, é como você entrar realmente nas forças especiais. Quando chegava um templário em algum lugar, todo mundo voltava os olhos para ali, que era o defensor dos oprimidos, né? Então, quando a pessoa entrava, ele dava toda a sua fortuna aos templários. Então, nobres que se desencantavam com o casamento, outros que não casaram, outros que ficaram viúvos, eles entravam na ordem, faziam o voto de pobreza e de castidade e de obediência e doavam tudo isso, não à igreja, mas à ordem dos templários. E com isso eles foram enriquecendo muito, tinham muitas propriedades em toda a Europa e em todo o mundo. Mas eles também inauguraram uma espécie de banco moderno. Para você ter, por exemplo, você ia sair da Europa e ia para a Terra Santa, visitar os lugares sagrados, Belém, Nazaré, Jerusalém. Então você não ia sair com dinheiro ou com seu ouro, porque você corria o risco de ser roubado. Naquela época a violência também era muito grande e o caminho era muito longo, né? Muito tempo de navios e andando também. Então o que é que as pessoas faziam? Depositavam esse dinheiro em uma fortaleza templária. Vamos supor, eu sou um francês e quero ir para a Terra Santa. Eu chegava na fortaleza de Lyon, né, entregava o que é equivalente hoje, vamos só para brincar, 20 mil reais aos templários, recebiam uma carta de crédito e quando eu chegasse na Terra Santa, eu retirava esse dinheiro ou parte dele de uma outra fortaleza templária, com essa carta que eu recebia. É claro que eu pagava para isso uma pequena taxa com juros também. Então os templários foram enriquecendo com isso. E isso também causou, infelizmente, né, a sua derrocada. Por conta da sua riqueza, da inveja despertada em reis, em príncipes, em nobres, ele despertou a cobiça desses reis e nobres e aí começaram a trabalhar contra os templários. E aí é que começa realmente o fim, o início do fim dessa grande ordem templária, por conta da inveja e da cobiça daqueles reis europeus, não é? Dos nobres também, principalmente falando dos reis europeus, de Filipe IV ou Filipe o Belo, que na época era rei da França. O que é que acontece? O Filipe o Belo, ou Filipe IV, ele herdou uma dívida muito grande de seu pai,
por conta das guerras e tudo mais. E continuou em guerra, fazendo mais dívida. Então ele pediu muito dinheiro emprestado aos templários. E os templários financiou muitas revoltas, guerras que Filipe IV da França empreendeu contra outras nações. O dinheiro templário foi usado, ou o ouro templário foi usado para muita coisa. E Filipe o Belo chegou uma época que ele não tinha mais condição de pagar. Até que uma certa época, em 1307, século XIV, início do século XIV, ele foi pedir um grande empréstimo aos templários. E queria também entrar na ordem. E aí os templários não concordaram, é claro. O seu mestre do templo na época, Jacques de Molay, ou Jacques de Molay, tem muitas grafias e tem muito, como é que diz, os franceses chamam de Molay, os ocidentais chamam de Molay, né? Os brasileiros, os portugueses de Molay, mas de Molay foi o último grão-mestre templário. Os templários tiveram 21 grão-mestres, ou mestres do templo, começando com Hugo de Payens e terminando com Jacques de Molay, ou Jacques de Molay, que foi o último grande herói templário. Foi o homem que enfrentou a perseguição de Filipe da França, Filipe o Belo, Filipe IV. Foi ele que não aceitou o empréstimo a Filipe. Foi o homem que recusou, dizem alguns historiadores, que recusou a entrada de Filipe também na ordem, não é? E recusou o oferecimento de Filipe para que os templários se unissem a outras ordens. Então, foi um grande herói, o Jacques de Molay. Claro que depois de muito tempo, muitas histórias surgiram contra ele, mas ele permaneceu firme até quando pôde. E como começa isso? Como eu já disse, começou com os empréstimos, né, que Felipe o Belo pediu aos templários. E daí ele começou a urdir junto com o seu primeiro-ministro, Guilherme de Nogaret, o grande, o famoso primeiro-ministro francês, né? Começou a urdir uma trama para acabar com os templários. Como eu disse, os templários só obedecia ao Papa. E o Papa nessa época era Clemente. O Papa era Clemente V, e que foi eleito porque Filipe o Belo usou de seu prestígio, né, para eleger o Papa. E na época, ainda hoje não é uma grande política para se eleger um Papa, né? É mais ou menos como eleger um presidente da República hoje. Então vamos lá. Em 1119, Hugo de Payens e Godofredo de Bouillon de Saint-Tomé, eles propõem a fundação da ordem, não é? Que é aceita pelo rei Balduíno II, e aí só em 1128 a ordem é reconhecida pelo Papa, dado aqueles privilégios e tudo. Então já estamos em 1307, quando Filipe o Belo, ou Filipe da França, começa a urdir uma trama para derrubar os templários. Já falei que ele pediu um empréstimo muito grande, uma soma muito grande para os templários, que foi recusada. Já falei que o Papa da época era Clemente V, e que foi eleito por causa do grande prestígio de Filipe o Belo com aqueles reinos ali europeus, Inglaterra e ali perto, Escócia e tudo mais. E aí eles começam a urdir essa trama. Clemente V, no início, ele não aceita isso e começa a rejeitar, mas começa a ser também ser ameaçado por Filipe o Belo de tomar o seu trono. E aí ele começa a fazer algumas coisas assim. Primeiro ele chamou o rei Eduardo II, se não me engano, da Inglaterra, e que foi seu companheiro, e mostra o seu plano, que era para acabar com os templários e toda a riqueza e o tesouro templário, que dizem era enorme, além de muitas propriedades, tinha muita coisa, inclusive dizem que muitas relíquias de Cristo, né, e do cristianismo.
ele começa a fazer o seguinte, a prender os templários. Ele marca com todos os nobres da época que iria ser deflagrado num dia exclusivo a prender todos os templários da Europa. E do mundo, né? Mas principalmente da Europa. E aí, o que é que ele faz? Ele dá essa ordem, o Papa aceita, e o dia é o dia 13 de março de 1307. Mas tem que ser só naquele dia. E realmente, no dia 13 de março, ele essa ordem é aceita, né? É colocada em prática e todos os templários são presos com todas as suas riquezas. Dizem que isso vazou para alguns templários e muitos fugiram em navios abarrotados de ouro. Até onde se sabe, não é verdade, mas a verdade é que o tesouro templário sumiu. Ele procurou esse tesouro e não foi encontrado. Ainda hoje, conta-se que esse tesouro templário foi absorvido pelos maçons, pelos cavaleiros de Malta, de Portugal e tudo mais, e outros. Mas dizem que a maioria dos templários foram se esconder onde hoje fica a Escócia, o país da Escócia, né? O país chamado Escócia. Então, no dia 13, é deflagrado uma sexta-feira, esse 13 de março, não, desculpe, gente. Esse 13 de outubro foi uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Então, todos os templários foram presos, todos. Inclusive, o grão-mestre da ordem, o mestre do templo, o grande Jacques de Molay. E aí, como eu disse, né, 13 de outubro de 1307, é deflagrado o plano de Filipe o Belo, rei da França. Ele começa, quando prenderam os templários, ele começa a colocar em prática o seu plano, depois da prisão, que era difamar os templários. Então começou a acusar os templários de simonia, de pederastia, né, que eles chamavam, de ter relações sexuais entre eles. Então começou a acusar de muitos crimes, inclusive de negar Cristo, que é heresia, né? De vender relíquias sagradas. E começou mesmo. E aí o que é que ele fez? Ele começou também para obter essas confissões, para dar crédito ao seu plano absurdo, mirabolante, que ele colocou em prática. Ele começou a usar da tortura para conseguir confissões desse templário. Ora, minha gente, quem é que consegue resistir à tortura daquela época? Para vocês terem uma ideia, uma forma de tortura era o chamado cavalete, que as mãos dos templários eram amarradas às costas e pendurado numa viga muito alta, e passava-se tempos e tempos sem água, sem comida, de vez em quando baixava e perguntava. Outra maneira de conseguir as confissões era esticar uma pessoa pelos pés e pelas mãos, esticando até que as articulações se rompessem, né? Absurdo. Quem é que consegue isso? Outro método de tortura absurda que eles faziam era amarrar pés e mãos, untava o corpo, passava banha de corpo, no corpo inteiro, mas principalmente nos pés, na sola dos pés, e aproximava de uma fogueira. E aí as pessoas confessavam tudo o que eles queriam. Ora, nos coloquemos na época, né? Na Idade Média, quem debilitado como era, as comidas não eram tão boas, as pessoas não tinham essa força toda, né? Então, muitos deles realmente confessaram, mas depois retiraram essa confissão. Só dois dos templários que confessaram mantiveram sua confissão depois e foram libertados, segundo a historiografia. Mas a maioria depois, depois de muito tempo, eles se arrependeram e voltaram. Inclusive Jacques de Molay e seus companheiros, seus 3 companheiros que estavam presos desde 1307. E esse julgamento durou de 1307 até 1314, quando veio a sentença final.
porque por Filipe o Belo ele queria que fosse logo decidido. Mas não, houve. A igreja foi contra, Clemente resistiu muito, o Papa Clemente no início resistiu muito, mas depois, ameaçado que foi por Filipe o Belo, terminou aceitando a perseguição aos templários. E aceitou e começou a perseguir mesmo, dizer que eles faziam aquilo mesmo e tudo mais. Os templários começou então a cair. Jacques de Molay, no dia que ia ser lida a sentença, ele disse novamente, pediu a palavra e disse, né, quando a sentença foi lida, a pena de morte, a pena de prisão perpétua, desculpe, a prisão perpétua. Então, dois eles assentiram, que eram senhores já de idade. Gente, vamos nos colocar na época, nos transportar para a época. A expectativa de vida naquela época de uma pessoa, de um homem, era 40, 42 anos, quando vivia muito. Esses senhores, Jacques de Molay tinha 73 anos, se eu não me engano. O Godofredo de Saint-Tomé, de Bouillon, tinha, se eu não me engano, Saint-Marc, tinha 74, 76 anos. Então, todos muito idosos. Como é que esses homens iam resistir? Já tinham resistido há 7 anos de tortura, nas masmorras do rei da França. Então, eles estavam totalmente exauridos de suas forças. Então, dois não resistiram. Jacques de Molay e o seu companheiro, eles resistiram e disseram que aquilo que eles disseram tinha sido sob tortura, que não tinha nada verdadeiro, que os cavaleiros templários só nasceram para proteger os oprimidos e para proteger a igreja. Então, o Papa, com essa revisão da confissão de Jacques de Molay e de seu companheiro, disse então, vocês têm que morrer na fogueira. E aí no dia 18 de março de 1314, eles foram levados para a fogueira, para morrer na fogueira. Feita a fogueira, aí conta-se que essa história, que dizem que é verdade, as pessoas às vezes confundem a sexta-feira 13 que os templários foram presos com o dizendo que é o 18 de março, quando Jacques de Molay realmente foi morto na fogueira. Jacques de Molay não foi morto no dia 13, na sexta-feira 13, que as pessoas acreditam. Foi no dia 18 de março de 1314. E aí dizem que Jacques de Molay, antes, quando estava as chamas já pegando, ele pronunciou aquele famoso, o famoso pedido, solicitação de Jacques de Molay, que ele diz: Papa Clemente V, Rei Filipe IV, eu convoco-vos a antes de um ano comparecerem perante o tribunal de Cristo para prestar conta dessa grande injustiça que vocês estão fazendo com a Ordem Templária. Antes de um ano. Resultado, o Papa Clemente V morreu no dia 22 de abril do mesmo ano, ou seja, um pouco mais de um mês de Molay ter supostamente pronunciado essa frase. E Filipe o Belo morreu em novembro, ou seja, todos antes de um ano e todos antes de terminar um ano, os dois antes de terminar. Então a história do Templário termina ali. É uma coisa assim, muito me emociona às vezes quando eu falo no final, porque uma coisa é você estudar um pouco da história e outra coisa é você se ambientar naquela época e ver o que aquela ordem sofreu realmente. Mas daí dessa história dos Templários tem muitas lendas, muitas histórias, a busca do Santo Graal, né? a Arca da Aliança, o Tesouro Templário, que é procurado hoje por tantas pessoas, tantos aventureiros, mas enfim, fica o exemplo de persistência de um grande homem, Jacques de Molay, o último grão-mestre templário. Volto a dizer, gente, eu não tenho aqui a pretensão de dizer tudo o que foi a Ordem Templária, mas se você
que está me assistindo sentir curiosidade, por favor, procure e pesquise, porque é uma história riquíssima, muito rica mesmo, tá certo? Eu agradeço a paciência, me perdoe o nervosismo, porque falar para tão importante plateia não é brincadeira, mas é com orgulho que eu vesti essa camisa aqui, não é? Para vocês aqui, essa camisa que tem esse escudo, certo? Então, me emociona também ter feito parte de uma ordem que eu respeito muito, aprendi muito, não é? Um tríplice abraço para todo mundo, vocês, meus sobrinhos que assistem também, e dependendo da quantidade de curtidas, eu volto com mais informações sobre o Templários, tá bom? Um abraço, muito obrigado.